Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido Clube do Livro, já em janeiro, mas finalizando os episódios da Grécia, né, que seria um episódio ali de dezembro. A gente vai falar sobre a segunda parte da Guerra do Peloponeso, que na primeira parte a gente fez uma introdução e falou dos 3 primeiros livros. E aí, agora na segunda parte, a gente vai falar dos 5 últimos livros, né? Então, do livro 4 ao livro 8. E o Quinha também ele deu uma estudada aí, né? Pra ver o que aconteceu depois, alguns desdobramentos, porque, para as pessoas saberem, até o Tucídides morreu antes de escrever tudo, né? Sobre a guerra. Antes da Então, guerra finalizar, né, até. antes dele finalizar. Inclusive tem na nossa edição, né, tem um último parágrafozinho, e aí tem uma nota de rodapé que diz que provavelmente esse parágrafo foi adicionado por uma outra pessoa depois, para indicar o Uhum. final da obra. Né, Isso. porque ele, enfim, morreu ali no meio da situação. É, assim, último aviso. A gente vai começar agora falando sobre Roma, né? Dando continuidade. E a gente vai começar com Meditações, do Marco Aurélio, que é um livro curtinho, um livro aí de estoicismo, super famoso. E acho que vai, assim como a gente teve um livro bem extenso, assim, vai ser bom ter um livrinho mais tranquilo pra gente ler dessa vez. Tem Boa. algum aviso aí pra dar aqui antes da gente começar, Vitor? Hum, Não, acho que não. A gente tá gravando aqui dia 6 de janeiro, né? Já era pra ter saído, mas a gente sempre dá uma enroladinha, mas sempre sai, né? A gente nunca deixou de fazer, acho que isso que importa. Isso aí. E tô animado, tipo assim, cara, eu gostei muito de estudar Grécia, é uma parada assim que eu já queria fazer desde quando eu saí da faculdade, isso em 2021, né? Eu terminei. Porque acaba que passa muito rápido, né? Eu lembro que teve até uns textos interessantes na faculdade, mas não é, tipo assim, é muito conteúdo, né? Então meio que foram só 2 semanas e tudo mais, e Aham. já passa pra Roma e tal. E a gente aqui dedicou um ano, né? E aprendeu pra caraca. Eu pretendo até continuar estudando um pouquinho mais, talvez ler esse do Xenofonte, né? Que ele escreve como se fosse uma sequência da guerra, Aham. que é a Helênica. Aham. Então é também um livro mais de história e tudo mais. Eu pretendo até talvez tentar ler enquanto a gente faz Roma e tudo mais. Esse Então eu gostei Xenofonte, muito. inclusive, era aquele aluno do Sócrates? Isso, ele Ah, mesmo. ele tem um livro sobre o Sócrates, tipo algumas liçõezinhas. É Ele maneiro. ele também escreveu uma apologia de Sócrates. Ah, pode crer. Que eu Eu acho acho que que é ele esse escreveu livro aí também. que são as liçõezinhas dele. Uhum. Agora eu não lembro. E também é ele, eu não sei quem é agora, que eu vi que escreveu sobre o Alcibíades. Aham, Ah, o Platão, no banquete, aham. o Alcibíades que discute com Sócrates. Ah, o Alcibíades, eu acho que tem um diálogo do Platão com esse nome, Alcibíades. Então, ele tava ali naquele meio ali, porque ele era tipo um aristocrata, né? Ele era um filho ali de pessoas poderosas, então ele convivia nesse meio aí do Platão e tudo mais, essa galera que era mais da alta, né? De Atenas. Sim, sim. Então, pessoal, o livro, a gente estava relembrando aqui, né, as partes aqui que tem do capítulo 4 a 8, só para dar um sumário aqui para vocês. Então, nessa parte continua já, né, a Guerra do Peloponeso, ou Peloponeso, né, que acho que é o nome mais exato. É, e aí os agivos eles começam a formar uma liga, né, digamos assim, ser um terceiro lado ali na guerra, A terceira via. a terceira via e o Brásidas, que é um espartano, ele começa a expandir, digamos assim, a sua missão, né, que ele é um espartano, como libertador da Grécia. Ele, Porque na guerra ali meio que Atenas como era um império, né? Tipo, tinham muitas cidades ali servindo, pagando imposto e tudo mais. Atenas, Esparta servia ali como se fosse um contraponto, falando que eles queriam libertar toda a Hélade, né? Que isso. seria toda aquela região da Grécia. E aí o Brásidas ficou aí, talvez, incumbido, né? Aham. De fazer isso, de andar em várias cidades da Grécia. Isso, quem sabe o mapa da Grécia, né? Que é uma península, isso mais lá pra cima, pra parte ali mais da Europa. Ele foi passando por aquelas cidades todas e libertando elas, convencendo a vir pro lado de Esparta e tudo mais, né? Isso Até aí. porque fala bastante de política, né, cara, no livro, que
sempre falar uma ala a favor de Atenas, uma ala a favor de Esparta, os caras mais democráticos, né? Isso aí, então, tinha até uns golpes, né? Inclusive no capítulo anterior, tava falando, quer dizer, no livro anterior, né, que a gente falou na primeira parte, já tava assim, né, tipo, os oligarcas queriam Esparta, mas o povo queria Atenas, geralmente era assim. E é interessante até porque hoje em dia a gente tem essa visão de que, cara, é só democracia que é bom e tal. E ao longo do livro a gente viu vários casos em que a oligarquia era ruim, depois que a oligarquia era melhor. Enfim, cara, são só diferentes tipos de reinados, né? De governo. De governo, né? De governos. E a gente só acho que a democracia é tão boa porque a gente está mais acostumada com ela, né? A gente nasceu, todo mundo falando de democracia, né? Sim, tudo mais. E também, cara, a democracia hoje em dia é tipo uma aristocracia, né? Porque o povo não pode fazer nada. Os caras da política, tipo, era um coronel e aí o filho dele hoje é deputado, e aí já tem o filho dele que já é vereador. O empresário, né? São só, tipo, realmente as pessoas assim poderosas da sociedade, né? Que estão ali circulando e não troca nada. Então, meio que até o Guilherme Freire fala sobre isso, né? Que, na verdade, ele fala que eu acho que o Platão fala que tem os 3 modelos e as 3 tipo corrupções dos 3 modelos. Que tipo, isso aí acho que é na República. Que é a oligarquia, né? Eu acho que seria tipo a corrupção da aristocracia, não é? E, enfim, não lembro agora, mas existe isso aí. Tem da democracia também, que eu não lembro o que é, tipo, a corrupção, qual seria o termo, né? Mas ele fala sobre isso, já vi ele falando já algumas vezes. Pois é. Então aí teve... Essa parte do Brásidas aí, só chamando a atenção, foi, cara, muito interessante porque, assim, até ali naquele momento a gente viu só pancadaria, né? Na guerra. Tava não teve até nada meio repetitivo, né? Meio chato assim, um pouco. Porque ficava falando, os povos tal, eles foram lutar lá não sei lá onde. Aí eles levaram sei lá quantas hoplitas e não sei lá o quê. Sim. Mas nesse aí já começou a falar outras coisas, né? E tipo assim, ele, cara, convenceu, sei lá, umas 10 ou quase 10 cidades ali da Grécia a passar pro lado de Esparta só na trocação de ideia, né? Ele foi era indo tipo uma por uma. o Wiki no Cavaleiro do Zodíaco, né? Mandava um papinho ali. O psicólogo. Mandava um papinho ali. Não, e é um baita discurso, né? Pô, eu vou libertar vocês, né? Tipo, uma parada interessante. Acho que, de repente, é melhor, ao invés de fazer o índice, ir falando de cada parte individual, né? A gente vai tentando lembrar aí e vai comentando, né? E, cara, eu vi que, assim, ao longo do livro, teve algumas pessoas que foram se destacando, né? No começo foi o Péricles, já nos primeiros livros, e acho que agora o principal nome da guerra é o Brásidas. Porque... nesse momento aí porque ele é o mais citado, às vezes até fala tem um general aqui, tem sei lá, um político ali, mas ele é meio que quem vai se destacando, se libertando, quer dizer, libertando os outros povos. E, cara, às vezes a gente pensa, né, nas guerras e tal, como coisas assim muito sociológicas, assim, tipo, qual foi o processo econômico que gerou esse fato? Mas o fato se não tivesse o Brásidas, a guerra seria muito diferente. Né? E se o Brásidas não tivesse morrido, talvez a guerra tivesse acabado muito mais cedo, né? Sim. Porque já até falando, né, o que ocorre, ele tem... Eu não lembro os detalhes da batalha, se você puder lembrar até, mas basicamente ele tá lá, tipo, acho que defendendo um local, e eles conseguem defender, tipo... Foram bem sucedidos, tipo, defendendo o local, só que morrem 7 pessoas nessa ele é um dos 7, né? E ele é uma das 7 pessoas. Tipo, quase ninguém morreu e ele foi um dos que morreu, né? Eu lembro disso aí. E o estranho, cara, é que nessa época aí do Brásidas, eu lembro que tem começam a ter várias tréguas, né? Porque eu acho que a guerra já tava ficando desgastante pra todo mundo. Já tava ali, talvez, em quase 10 anos de guerra, se eu não me engano. E... eu lembro que eles começam a negociar uma paz, aí tem uma paz que dura só 1 ano, depois tem a paz, acho que de 10 anos, se eu não me engano. E... só que mesmo que com essa paz aí, parece que nem todo mundo sabia que estava em trégua, porque o Brásidas continuou meio que libertando umas cidades. Sim. Os atenienses começaram a tentar lutar contra o exército dele, né? Sim. Então, só que tipo, tava no meio da trégua, eu fiquei meio,
estranho, né? Talvez a comunicação naquela época, quer dizer, talvez não era tão instantânea como hoje. Para chegar uma ordem de um lugar para o outro era meses, né? Talvez anos. Então provavelmente, tipo assim, as cidades ficaram nessa trégua, mas também posso estar falando besteira, né? Mas foi isso que eu entendi, pelo menos. Mas ao que me parece que realmente o Brásidas e alguns comandantes atenienses que nem sabiam da trégua ainda, né? Sim, exatamente. E aí teve essa questão aí da trégua teve um nome, a paz precária, né? Que foi quando eles deram essa trégua. E aí tava essa situação, meio que o pessoal tava em paz, mas não tava. Eles tinham umas condições lá para fazer a paz, né? Porque os atenienses tinham que devolver alguns territórios para Esparta. Esparta tinha que devolver uns territórios para Atenas. Aí eles combinaram, em até tantos meses ou tantos anos vocês têm que fazer isso. E aí depois a gente faz o nosso. Só que não quiseram devolver, aí os outros não quiseram devolver. Tem um ponto interessante que eles negociaram essa trégua aí. Acho que foi até Esparta que cedeu um pouco mais. Foram eles que tomaram a iniciativa, porque eles Atenas tinha tomado... Eles são os caras mais, tipo, meio covardes, assim, da guerra, né? Tu lembra que no finzinho do livro, o Tucídides fala, cara, mais uma situação lá em que eles poderiam ter resolvido, mas eles têm uma diferença de gênio muito grande. Os espartanos proativos, guerreiam e tal, e os espartanos, quer dizer, os atenienses assim, os espartanos muito cautelosos, com medo. E então aí Esparta toma essa iniciativa porque Atenas consegue numa batalha aí tomar um dos principais portos ali do Peloponeso, perto de Esparta, né? Sim. E parecia ali, acho até o Tucídides coloca que tipo, ali foi um momento ali, talvez o primeiro momento mais crítico da guerra para Esparta. Primeiro não, foi um momento mais crítico da guerra para Esparta, e eu acho o primeiro momento crítico da guerra. Mas eles conseguiram ali segurar um pouco, e mesmo durante essa trégua os atenienses não abandonaram esse porto de Pilos, se eu não me engano, que era no Peloponeso, e eu acho que Esparta, inclusive, tentou negociar isso, sobre abandonar Pilos, e aí apareceu Nícias, acho que a primeira vez que ele aparece, que ele é um cara que tá a favor de Atenas deixar esse porto e tudo mais, ele é a favor da paz, né, na verdade, ele sempre tá negociando para ficar tudo bem. Sim. E aí o Nícias, que depois vai ter um destaque aí muito grande, né? E, pra mim, ele foi o mais legal de todo o livro. Apesar do Péricles ter aqueles discursos, né? E, cara, os atenienses são foda. Os caras gastaram dinheiro pra caraca. Tiveram uma peste. Tava todo mundo ferrado pra caraca e os caras não paravam, cara. Os caras eram incansáveis, assim. Era uma máquina de guerra, né? Mas pra mim, os atenienses perderam por conta da soberba, né? Sim. Eles sim. Não sei se tem alguma coisa no meio, se você vai lembrar, mas eu acho que depois do Brásidas, dessa trégua e tudo mais, eu acho que o ponto mais importante é a invasão à Sicília, né? Isso. Que foi justamente essa parte da soberba, né? Isso aí. Conta aí. Então, pra quem consegue colocar um mapa aí ou consegue visualizar na cabeça, Atenas, né, fica ali na Grécia, óbvio, e a Sicília é uma península na Itália. E tipo assim, a gente olhando hoje em dia, pensa pertinho, dá pra ir tranquilo. Só que naquela época, eram as embarcações lá de madeira, sei lá como é que eram, e até eles descrevem lá que demora muito, é uma viagem muito longa, que não é tipo de Atenas pro Peloponeso, que dura pouco tempo. E mesmo assim, eu não lembro como começou esse... Na verdade, foi um aliado de Atenas lá na Sicília, né, naquela região da Sicília, que eles estavam pedindo ajuda contra os siracusanos, se eu não me engano. E aí esse aliado, esse representante de um aliado lá de Atenas na Sicília, falou que se os atenienses fossem lá e conseguissem vencer, eles iam tipo voltar muito fortes e tudo mais, que lá tinham muita coisa, em abundância, muitos cavalos, muita madeira, né? Muita riquezas, né? Riquezas, né, pra sustentar a guerra de Atenas. E aí ficaram, como Atenas, né, essa democracia que a gente falou, sempre ficam aqueles discursos, né? Quem é a favor da guerra discursa, quem é contra discurso também, o povo vota. E numa dessas aí, o Nícias, que era um dos principais comandantes de Atenas, ele discursa sendo completamente contra Atenas ir para Sicília, porque além da distância, né, a logística ser muito complicada, essa cidade de Siracusa, que era inimiga de Atenas,
era muito grande, era muito forte. Sim. E eles iam precisar ir, tipo, com uma massa muito grande, né, de soldados, hoplitas, que eles falam, né, os metecos, cavaleiros, arqueiros e tudo. Então ia ser, tipo assim, uma investida muito grande que poderia custar muito caro para Atenas. E ele fala tudo, tipo assim, é um discurso dele longão, né, Vitor? Sim. Ele fala todos os problemas que isso acarretaria e falou o que precisaria, o que talvez fosse necessário para conseguir batalhar. E ele faz assim, umas exigências que achava que ninguém ia aceitar. E Sim. o pessoal fica empolgado, né, com as Sim. exigências dele. Sim. Cara, o Nícias, ele basicamente fala assim que, pô, a gente já tá travando uma guerra com os caras aqui, pô, a gente já gastou muito dinheiro, a gente perdeu muita gente, e ele ainda falou assim, pô, eles estão falando que vai ter riquezas, mas vai ter só no começo, tenho certeza que depois não vai ter mais, né? Porque, obviamente, os caras estão desesperados ali, eles vão prometer mundos e fundos pros caras ajudarem, né? Mas quando chegar lá, a situação provavelmente vai ser muito diferente. E vai terminar aí. Só um lado. E aí, até para você detalhar mais, no outro lado das pessoas que queriam guerrear, quem estava liderando era o Alcibíades, que, se eu não me engano, ele era sobrinho ou filho do Péricles, né? Era relacionado. Gravem este nome. Oi? Gravem este nome. Gravem este nome, Alcibíades, que ele é a razão da queda da Grécia como civilização, né? Porque, enfim, ele fez várias tretas aí. E assim, o Alcibíades, ele era um jovem, né? Eu acho que não fala a idade dele, mas ele era um jovem, assim, ambicioso, ele era de uma família, pô, muito nobre, da família do Péricles, ele era... até diz, assim, que pela família dele, ele era tido como uma figura muito proeminente, apesar de ser jovem, né? E ele, com aquela ambição, né, de jovem, essa garra, digamos assim, né? Ele tinha essa coisa, não, vamos lá, a gente vai ter riqueza, a gente vai conseguir, a gente é gigantesco, a gente é incrível e tudo mais. E só um parênteses aí, também fala que o Alcibíades ele não era tão respeitado porque ele era jovem, né? Então muita gente, tipo, não levava ele em consideração, mas continua aí. Isso. E aí e até o Nícias, se eu não me engano, ele fala isso, pô, vocês jovens aí estão animados para ir pra guerra, mas o Nícias já era um pouco mais velho. Mas, pô, a gente que já é mais velho, já guerreou pra caraca, a gente sabe como é que é, pô, não dá pra fazer. Tipo, desde aquela época o jovem ferrando com tudo, né? E aí, como você falou, né? Assim, e a vida do Alcibíades é toda conturbada, né? Ele muda de lado com troca de camisa. A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí, como o Quinha falou, o Nícias fez uma série de requisitos. Ó, se a gente vai guerrear, tem que ter isso. É tipo requisito de pessoas, dinheiro, embarcações e tal. E como o Quinha falou, todo mundo ficou animado, né? Porque meio entenderam como se o Nícias estivesse cedendo diante do Alcibíades. E também, tipo assim, que com as exigências tão grandes que o Nícias fez, era impossível perder a batalha, né? Porque ele fez as coisas assim, loucura, e aceitaram. Sim. Não, e aí também botaram, acho que foi 2 exércitos, né? Um liderado pelo Alcibíades e um liderado pelo Nícias. Né? Liderado pelo Nícias. Ou seja, o cara não queria ir no bagulho, argumentou pra caraca e meteram o cara lá. Ainda vamos falar sobre isso depois, né? Ainda vamos chegar lá. Ainda vamos chegar nessa parte, por que ele é tão importante. Mas aí, antes disso, como... Quer falar mais alguma coisa? Não, tu tinha me falado no privado que teve uma vez que citaram o Nícias como ele tendo dado um golpe de sorte ali, só que tu não lembrava se era ele mesmo. Então, agora eu tava lendo aqui o sumário, eu ia falar sobre isso, eu acho que foi um cara chamado Cleon. Ah, tá. Eu acho que foi o Cleon, que é engraçada a história dele, porque quando Atenas conquistou aquele porto que eu falei, de Pilos, no Peloponeso, ele começou a falar, de discursar, tipo, agora tem que ir pra cima, tem que acabar com tudo, é nossa chance de ganhar a guerra, blá, blá, né? Falou cheio de autoridade, e aí nesses discursos que nem eu falei, e aí o povo começou a falar, vai lá você então, vai você comandar o exército. Ele falou, não quero ir não. Aí acabou que todo mundo votou e mandou ele ir. Sim. Lá pra Pilos. Ele ainda acabou ganhando várias batalhas e, se eu não me engano, foi tudo sem querer, tudo na cagada. Então, tipo assim, é uma história muito boa desse cara. Eu tava achando que era o Nícias, né? Mas eu tenho quase certeza agora que foi esse Cleon.
Boa, boa. Beleza. Mas vai lá, vamos continuando. Continua É, aí. como diria o Tucídides, né, Vitor? É. Nesse É. interim, enquanto tava tudo se organizando, né, pra tipo, fazia realmente organizar o exército todo pra ir pra Sicília. Isso aí demoraram, imagino que deva ter demorado até meses, né? O, teve um acontecido lá em Atenas, um mistério que não ficou resolvido, que alguns templos, ou santuários, ou estátuas, não lembro o que foi, de deuses, elas apareceram Tipo mexidas, pichados, né? né? Tipo, realmente fizeram alguma coisa com as estátuas, algo ali qual é a palavra o contrário de sagrado? Profanado. Isso, profanado, exatamente. E aí foi uma coisa gravíssima, né? Foi um crime gravíssimo em Atenas. E todas as autoridades começaram a procurar quem foram os culpados. E começaram a falar que tinham sido uns jovens e tudo mais, que eles bebiam e tal coisa. E aí algum X9, caguetou lá para as autoridades que o Alcibíades tinha sido um desses jovens que havia profanado essas coisas sagradas em Atenas. Uhum. Só que, conforme isso tudo foi rolando, como eu falei, o exército estava sendo preparado e eles já estavam a caminho da Sicília. Então, quando Alcibíades chegou com o exército dele na Sicília e o Ulisses também, veio tipo uma comissão lá de Atenas, na Sicília, e pediu pro Alcibíades voltar, não foi, Vitor? Aham. Pô, e eles falam, o Tucídides citou, né, que o Alcibiades tinha muitos inimigos e fizeram isso meio que pra sacanear ele, né? É. Tipo, não necessariamente foi ele que fez aquilo. Não foi comprovado se foi ele ou não, Eu acho mas que o assim, que. considerando a posição que ele tinha, era se queimar muito, né? Por uma É, bobagem. mas, tipo assim, a personalidade dele também não me surpreenderia dele É, fazer esse tipo de coisa. tipo, bebeu e falou, eu sou mais Deus do que esses aqui, sei lá, Uhum. uma coisa meio assim, né? É. E aí o Alcibiades estava voltando para Atenas e ele fez uma exigência de que ele deveria voltar num barco separado só dele com um pessoal dele, né? E não voltar ali com os arautos de Atenas. Sim. E aí, nisso aí, ele percebeu que tinha azedado para ele, que ele talvez fosse até condenado à morte, e ele fugiu. Então abandonou o Ulisses lá, o Ulisses ficou como único, como se não fosse o suficiente, né? Uhum. Ele ser completamente contra, e o Alcibiades ter discursado completamente a favor da incursão à Sicília. O Ulisses ficou sozinho lá comandando o exército de Atenas. Mas já tava rolando a guerra, né? Acho que estava no comecinho, Ah, tá. Sim. E. E, Ah, e aí começaram as batalhas lá, Atenas tentando invadir e tudo mais, que até começou bem, né? Se sim. eu não me engano. E aí, pô, já mais um passo. O cara era contra a guerra, viu essa situação, o cara que defendeu a guerra tendo que prestar depoimento. E, assim, até onde a gente sabe, né? Até onde o livro falou, ele não quis voltar. Tipo, ele aceitou a decisão e. Beleza, não era o que eu queria, mas eu vou até o final nesse negócio, né? Isso É uma aí, fidelidade muito grande. isso aí. E, cara, ficou praticamente o livro sexto e sétimo todo, né, nessa Guerra da Sicília, São se eu esses não me engano. livros, esses dois livros todos, isso aí. O que, pra mim, eu acho até no prefácio o autor coloca, né, o cara que escreveu o prefácio, ele coloca que essa Batalha da Sicília foi, tipo, a derrocada de Atenas total, né? Sim, sim. Porque eles fizeram todos esses investimentos aí, pesadíssimos. O aliado deles, que eu lembro dessa parte, esse aliado que foi lá em Atenas pedir ajuda e tudo mais, Atenas tinha cobrado uma ajuda, né, deles financeira, eles não pagaram essa ajuda. Uhum. Atenas, eu acho que não conseguiu tantos aliados lá na Sicília, que nem eles pensavam, e começou até bem, aí depois a guerra ficou ali naquele impasse, né? A cidade de Siracusa, que era na Sicília, pediu ajuda para Esparta, e aí foi Esparta, foi Corinto, foi, eu acho, alguma outra cidade que eu não lembro qual é, foram, assim, com muita força para ajudar, e acabou que Atenas começou a perder tudo, né, cara? Sim. Perdeu tudo e foi tudo em sequência. E teve um detalhe assim, cara, era como uma repetição da Guerra do Peloponeso, né? Porque tava Atenas e Esparta de lados diferentes, né? E aí até nesse meio tempo aconteceu que o Nícias ficou Nesse doente. inteirinho, Nesse inteirinho. O Nícias em algum momento ficou doente, muitos soldados parece que ficaram doentes, inclusive ele. Mas era um mal assim grave, era tipo uma doença. Eu não lembro, tu lembra qual era a doença? Eu não lembro qual é, mas tipo, até nessas guerras aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial,
tem esses relatos aí de que o soldado fica doente, né? Porque a condição de vida é péssima, né? Imagina na época mesmo, né? Uhum. E aí ele mandou um pedido para que viessem 2 pessoas para substituir ele e o Alcibiades, né? Que tinha metido o pé. E aí ele pediu, tipo, que tinha que ser urgente e tal, porque eles precisavam de reforços, estavam necessitados ali. Só um parênteses aí, rapidinho. Uhum. Ele mandou até uma carta, lembra? Que ele ficou com medo de mandar um mensageiro e esse mensageiro não demonstrar, tipo, a urgência. Ah, verdade. Né? Tipo, Ele preferiu escrever. ele preferiu escrever para mostrar como tava crítica a situação, né? Uhum. E aí, cara, é aquela coisa desde aqueles tempos. Tá os caras lá sentados na mesa, né? No bem bom de Atenas, sem guerrear, sem nada, dando ordem no cara que tá fudido ali, entendeu? É foda, cara. Isso aí é muito complicado. O Taleb, que é um escritor assim atual, ele fala que isso aí é não ter pele em risco, né? Tipo, tu tem que fazer o que tu tá falando, pô. Né? Uhum. Aí os caras ficavam lá, tipo, comandando a guerra. Aí eles falaram, pô, beleza, a gente vai mandar 2 generais, vai mandar reforço, só que a gente não quer que tu saia da guerra, continua aí. Né? Aí ficou tipo 3 generais, né? Uhum. E aí tipo, acho que um tempo depois um dos generais morreu nessas derrotas aí de Atenas, que estavam tendo consecutivas. E aí ficou o Nícias e um dos outros 2, né? Que ainda estava vivo. E, cara, teve uma parte que, assim, eu fiquei vidrado, lendo direto, que era, tipo, a fuga Sim. dos atenienses, cara. Aquela parte foi muito maneira. Né? E, cara, eu fiquei com muita pena. Quem entende de futebol, cara, essas derrotas aí de Atenas na Sicília foi idêntico ao que aconteceu com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Que, tipo assim, perdeu uma e não foi só uma, perdeu tudo em sequência. Tipo, tava com a faca e o queijo na mão e começou a perder, né? E aí, tinha as exortações lá do Nícias, né? Tipo, dava mó pena, sabe? Todo mundo já, tipo, esgotado, já tinha gente fugindo, o pessoal querendo voltar pra casa, né? Não queria mais saber de nada. E ele tentando dar aquela moral, tipo, vamos lá, essa é a nossa chance de voltar pro nosso país. Teve uma que eles já estavam... O cerco que eles tinham feito tinha virado um cerco contra eles. Sim. E aí eu lembro que o pessoal lá da Siracusa tinha fechado, tipo, o mar pra eles não conseguirem sair, né? Uhum. Aí teve uma última... Teriam que voltar andando, né? Isso, não, só que antes dessa aí, que teve uma última batalha no mar. Que ele falou, essa é a nossa última chance de sair daqui pra todo mundo voltar pra casa, pra sua pátria, pra família, assim, né? Vão sair como heróis, não sei o que, blá, blá, e o caraca, mó pena, e ele retratava que a moral do exército estava baixíssima, né? Uhum. Todo mundo desesperado e parecia que eles iam ganhar essa, eles foram lá e perderam. Eu fiquei, caraca, foi igual o Botafogo tomando gol no último minuto do Coritiba. Foi idêntico. Caralho. Aí foi depois dessa aí que eles tiveram que queimar, lembra? Todos os barcos. Sim. Tiveram que queimar os barcos e tentar fugir andando. Caraca, cara. E, tipo, olhando o mapa, tipo, pra voltar andando era dar a volta ali, tá ligado? E se eu não me engano, cara, acho que Esparta era antes de Atenas, né? Em cima? Esparta. Ou seja, os caras estavam fodidos. Teoricamente é antes de... Tipo assim, se for pegar... vai ser difícil de explicar, mas E aí, tipo, eles até falaram, ó, vamos continuar até a gente achar alguma cidade, assim, aliada que vá nos acolher. E, tipo, vamos andando. Aí, tipo, os caras, pô, andando, fazendo acampamento, né? E aí os caras se aproximando e acabou que em algum momento os exércitos se dispersaram, né? Ficou uma parte mais atrás com o outro general que veio depois e a parte mais à frente com o Nícias, né? E acabou que, tipo, era uma luta. Tipo, eles estavam lá e depois chegava a galera atacando, aí eles metiam o pé e aí ficava, tipo, mais um dia andando e achava que tava tranquilo, mas aí tinha uma outra cidade lá que era inimiga e chegou e atacou de surpresa. Qualquer lugar que eles viravam já tinha inimigo, né? Fechando o caminho deles. E, cara, deve ter sido uma situação desesperadora, que eles não tinham água, não tinham comida. Sim. Não tinham mais nada, cara. Pô, teve uma hora que eles iam atravessar um rio, né? E aí, tipo, todo mundo cheio de sede, todo mundo saiu correndo pra ir pro rio e começou a receber flechada, golpe de lança, gente morrendo afogada, tipo, na água ali com a correnteza do rio.
E eles bebendo, ele falou que mesmo com sangue, a água turva do rio, os caras estavam bebendo a água, né? Sim, cara. Pô, Cara, isso aí deu mó pena. Né? Desesperador. Isso aí deu mó pena. O Tucídides escreveu lá que acho que morreram 30 mil dos atenienses, né? E aí o Nícias ficou, durante essa fuga, ele ficou tentando desenrolar com o general do inimigo, né? Pra deixar o pessoal voltar pra casa, prender só ele, né? Ele tentou várias coisas e... Olha isso, cara, a guerra que ele não queria, ele tava disposto a se sacrificar, cara. Pra salvar os outros caras ali. Fiquei até arrepiado agora. Pô, coitado do cara. E até o Tucídides escreveu... Cara, vou até buscar aqui, rapidinho. Vai falar alguma coisa aí que eu vou buscar a imagem, que eu tirei até um print. Tá. E enquanto isso, né, vale a pena até citar o Alcibíades. Acho que nessa hora ele já tinha deserdado, né? Que ele ia voltar para receber o julgamento lá dos atenienses, mas na verdade ele buscou, digamos assim, um exílio político com Esparta. Ou seja, o próprio seu maior inimigo, o cara foi lá e conseguiu um exílio, né? Com os caras. Mó traíra, o cara que começou a guerra, né? E ele contou todos os planos de Atenas na Sicília. Sim. Olha que cara canalha. Sim, cara. O Nícias morreu por culpa do Alcibíades. Sim. Né? Aí, o que eu queria falar tá aqui, eu mandei um print até pro meu irmão, tipo, só pra ele pegar o peso. Por estas razões, então, ou por razões muito parecidas com estas, os siracusanos mataram Nícias. Mataram ele porque ele, tipo, era um cara, além de tudo, era um general muito top, né? Sim. E ele também ele era meio, tipo assim, os espartanos não viam Nícias tão mal, porque ele tentou negociar a paz com Esparta, né? Como eu falei antes, lá na época do Porto e tudo mais. Sim. Então, Nícias, o homem que entre todos os helenos de meu tempo menos merecia sofrer daquela desventura, pois todo o curso de sua vida foi inteiramente orientado pelos ditames da virtude. Caraca. Muito bom. Eu acho que eu marquei essa parte também. Cara, na moral, um ídolo, né? E ele até, se eu não me engano, teve uma situação aí que ele foi negociar pra ele só ele ficar preso. E aí, se eu não me engano, alguns ficaram entre deixar ele prisioneiro e outros entre matar ele, né? Porque então, os espartanos queriam fazer ele de prisioneiro, porque os espartanos tinham boa relação com ele, e os siracusanos queriam matar ele. Ah, sim. Foi isso. Aí acabou que a galera, grande parte ali morreu. E aí o Tucídides até fala que, tipo, em toda a história da Grécia nunca teve um massacre tão grandioso quanto aquele, né? Foi um negócio que tipo, tinha marcado a história, né? Tipo, uma derrota sem precedentes, né? E quem sobreviveu, né? Quem foi feito de escravo, porque foi um general espartano que mandou parar de matar os atenienses nesse rio que a gente falou, né? Eles estavam tentando fugir cruzando um rio, mataram não sei quantos mil e prenderam 7 mil. E aí falaram que levaram esses 7 mil atenienses pra Siracusa e tipo, meio que cavaram um buraco gigantesco e deixaram eles lá durante meses. Aí dava tipo 1 litro de água, sei lá, 3 litros de água por dia, uma coisa assim. E um pouquinho de comida, eles tinham que ir no banheiro, aí a gente morria. E deixava tudo lá e ficava ferido, né? Mesmo, né? Falou que, tipo assim, foi pior pra quem viveu. Sim. Bizarro, cara. Muito pesado. E aí, pesado mesmo. E aí teve uma parte assim que acho que depois cara, foi uma das partes mais maneiras assim pra mim, que aí agora a gente chega no livro 8, né, que foi o último livro, que o Alcibíades já estava em Esparta, e aí a guerra estava um pouco ali a favor de Esparta, e os atenienses, aí agora eu não lembro os detalhes, você até se lembrar me fala. Tinha alguns atenienses que tinham, tipo, bastante atenienses, tipo, vários soldados que tinham ido para Ageu, Aqueu, sei lá, para um outro lugar longe, e estavam longe da capital. Só que enquanto isso, na capital, eles trocaram da democracia para a oligarquia. E aí falaram que, não, vão ser 5 mil que vão governar na oligarquia, então não vai ser uma oligarquia tão restrita. Mas na prática eram 400 pessoas, né? Tanto que eles eram chamados de os 400, com letra maiúscula até. Só que aí os caras que estavam longe, e era uma quantidade boa de soldados, eles ficaram putos.
E eles falaram, não, cara, a gente quer democracia, a gente vai voltar e vai derrotar. Tipo, foi uma guerra civil em Atenas, no meio disso tudo, né? Que eles tentaram evitar a todo custo, né? Mas isso aí, se eu não me engano, cara, foi porque... Vamos lá, recapitulando. Teve essa guerra aí na Sicília, Atenas perdeu, eles ficaram desesperados, completamente desesperados. Sim. As cidades que eram meio que satélite de Atenas, né? Que eram compelidas a pagar imposto e tudo mais, ceder soldados e tudo para Atenas. Perceberam que Atenas já não estava com nada e começaram a deserdar, né? Também. Sim. Começaram a passar pro lado de Esparta e Atenas ficou perdida. Sim. E aí Agora, cara, eu não lembro como é que o Alcibíades começou. Tipo assim, o Alcibíades era um ateniense e foi pra Esparta. Sim. E caguetou tudo. Só que o Alcibíades, ele começou a ter problema com os espartanos. Ele começou a exercer influência ali, né? Em algumas pessoas. E aí parece que algumas pessoas eram a favor dele, porque, tipo, ele realmente trouxe ali contribuições, né? Mas outras não queriam aceitar ele. Eu acho que todo mundo sabe que ele era filho da mãe, né? No fim, né? Tipo, pô, o cara fez isso com o lugar que ele nasceu, que é a família dele, né? O que ele vai fazer com a gente, né? Teve essa então treta aí. E eu lembro também que Esparta, em dado momento aí, eles chegaram a negociar com o rei, que seria o cara da Pérsia, né? Uhum. Ali, até que da guerra anterior, das guerras médicas. E isso eu achei muita sujeira, porque os gregos lutaram juntos contra os persas, né? Uhum. A Esparta foi lá e se aliou a eles agora. Sim. Mas enfim. Não, e teve um detalhe, né? Isso aí acho que já. Não sei se é agora que acontece. Mas o Alcibíades, quando ele começou. Ah, sim. Uma coisa. A Atenas, quando virou oligarquia, queria trazer o Alcibíades de volta. Porque parece que eram aliados do Alcibíades que. Eram esses persas que eles eram. O Alcibíades exercia influência sobre o rei da Pérsia. Eles queriam trazer de volta, né? O Alcibíades. Ah, não. Então isso foi antes. Porque o Alcibíades ele saiu de Esparta e foi pra Pérsia, né? Ele ficou junto, tipo, teve um exílio na Pérsia. E aí ele era, tipo, o braço direito de um dos reis lá, né? Não era, tipo, do imperador, mas era de um dos caras ali próximos do rei. Devia ser o cara ali da Pérsia, o correspondente daquela região ali perto da Grécia, né? Isso. Da Pérsia. Deve ser. E aí, quando fizeram a oligarquia em Atenas, queriam trazer o Alcibíades de volta. E aí ficou aquela coisa, pô, a gente traz ele de volta ou não? Aí o pessoal tava até falando, né, que o Alcibíades, o objetivo dele mesmo era voltar pra Atenas, né? Uhum. Só que ele, tipo, deixava meio que na encolha isso. E queriam trazer ele, mas algumas pessoas não queriam, né? Aí ficou essa discussão aí, uns discursando a favor e outros contra a volta do Alcibíades, porque o Alcibíades ele ia trazer a Pérsia, né, pro lado de Atenas, e era a única chance de Atenas conseguir vencer a guerra ainda. Sim. E o Alcibíades ainda ficou de joguinho duplo. Que ele ficava falando pros espartanos, pô, eu vou botar a Pérsia pra ajudar vocês. E pros atenienses, não, eles vão ajudar vocês. Sim. Pô, caraca, cara, que cara sujo. Que cara sujo. Moral. E além disso, ele fez os atenienses irem lá votar a favor da oligarquia, porque a Pérsia só ia ajudar a Atenas se fosse uma oligarquia. E quando os atenienses foram lá até a Pérsia falar que eles aceitavam todos os termos, o Alcibíades começou a colocar um montão de empecilho. Uhum. E acabou que não fechou o acordo. Uhum. Cara, não dá pra, não consegui entender qual era dele. Isso é Atenas, né? Como assim? Não entendi. Isso o acordo com Atenas, né? O acordo com Atenas. Uhum. Atenas cedeu tudo, falou que aceitaria ele, virou oligarquia, aceitou um montão de exigência lá da Pérsia, e o Alcibíades começou a falar, tipo assim, não, o rei ele também quer que faça tal coisa, o rei quer não sei o que, o rei quer não sei o que. E eu acho que era tudo mentira até, sabe? Sim. Tudo invenção dele pra não fechar o acordo. Sim. Cara, não dá pra entender. Pois é. E acabou que não teve acordo nenhum e Atenas continuou apanhando, até que, tipo, chega no finalzinho do livro que o Tucídides não termina, né? Sim. E tem um detalhe, tem uma hora ali que o Tucídides fala, eu não lembro exatamente dessa parte, que o Tucídides diz que mas por mais que o Alcibíades tenha feito tantas coisas ruins para Atenas durante a guerra, teve uma coisa que só ele poderia fazer para ajudar Atenas. E aí eu não lembro o que era, eu acho que ele impediu o Esparta de se juntar da Pérsia, ou impediu eles de atacarem Atenas, alguma coisa assim. Mas, tipo, entre aspas, ele meio que teve uma redenção, né?
Tu não consegue achar, não? Pô, é porque o meu livro tá guardado e eu não quero tirar da Sim. tela. Se tu conseguir, pergunta pro ChatGPT, pô. Tá, O que que o Alcibiades fez, segundo o livro, para se redimir ali na guerra e tal. E assim, eu não acho que, sei lá, uma ação boa justifique tudo de errado que ele fez ali por anos, né? Mas pelo menos você vê que, cara, no fundo do coração dele, ele ainda era ateniense, tá ligado? Uhum. Ele ainda, tipo, prezava pelo local de nascença dele, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Igual eu não sou mais Flamengo, mas, pô, quando o Flamengo ganha, eu fico feliz, né? Óbvio que eu fico feliz. Então, eu acho que também tive essa percepção do Alcibiades, porque quando ele percebeu a cagada, o ruim que ia acontecer com Atenas, eu acho que ele tentou dar uma moral, Acho que sim. sabe? E teve também, tipo, meio que uma revolução da revolução, né? Porque tinha os 400, aí, tipo, prenderam alguns, mataram outros, mataram os aliados. E detalhe, antes disso, quando entrou os 400, qualquer pessoa que se opunha a eles acabava morrendo misteriosamente depois de um tempo, né? Tipo, os caras eram tiranos mesmo. Aí acabou que teve essa situação, os atenienses que estavam fora voltaram, conseguiram meio que fazer uma reforma. Acho que esses 400 aí que governavam, acho que todos morreram, ou a maioria morreu, alguns foram presos, exilados. E agora, se eu não me engano, tinha virado mesmo tipo uma oligarquia dos 5.000, né? Das 5.000 pessoas. E o Tucídides até dá uma puxada de saco, né? Ele falou, pô, eu nunca vi um governo em Atenas ser tão eficiente, porque, nossa, funcionou muito bem e tal. E aí eu vi o pessoal até num fórum falando que ele tava meio que puxando o saco pra conseguir o visto dele de volta. Porque ele tava exilado em Esparta, né? Eu coloquei aqui no chat GPT, ele falou meio que, tipo, só realmente, assim, as contradições, né? E até tem aqui, que a capacidade dele de transitar entre os diferentes lados do conflito tornou uma figura intrigante. No mínimo, uma figura intrigante, GPT né? é mó isentão, né? Mas ele não falou, tipo, essa passagem específica aí, não, sobre, tipo, uma redenção dele com Atenas. Mas falou, tipo assim, que ele realmente tentou ainda alguma contribuição, mas que ele não conseguiu efetivamente recuperar a posição dele em Atenas. Pra você, aí, só um detalhe, pra você ver como é que o ChatGPT é isentão. Eu tava pedindo pra ele traduzir algumas coisas, e puxa saco, ele traduziu como brown nose. Aí eu até vi que essa é uma gíria que existe, só que é muito formal, assim, digamos assim. Só que eu lembrava que tinha uma gíria que era meio que palavrão. Aí eu perguntei, pô, quais outras gírias que podem ser? Aí ele falou, tal gíria, tal gíria, tal gíria. Aí eu tive que especificar, cara, tem uma gíria que é palavrão que eu não lembro qual é. Eu sei que você não pode falar, mas só para motivo de informação gostaria que você me dissesse. Aí ele me disse que é ass-licker, né? Ass-licker. Aí ele falou, mas lembre-se, não podemos usar essa comunicação para ofender os outros. Isso é só para informação. Tipo, caraca, pô, fala sério, mó robô Agenda 2030, tá ligado? Sim, porra. Mas pra finalizar, né, então, tipo, como o Vitor falou no começo, o Tucídides morreu antes mesmo de finalizar a guerra, né? Sim. Acho que ele morre em 411 a.C. e a guerra termina em 404 a.C. E aí quem vai terminar os escritos aí do Tucídides, vai dar uma sequência, é o Xenofonte. E ele tem um livro chamado Helênica, que também tem vários livros, sabe, dentro do livro. E os 2 primeiros capítulos, pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui, se eu não tô enganado, se eu não esqueci, os 2 primeiros são, tipo, realmente uma sequência da Guerra do Peloponeso. Inclusive, dizem que ele tentou imitar, sabe, o Tucídides, mas não acho que seja imitar de uma forma ruim. Usar o mesmo estilo de escrita, assim. Pra realmente fazer uma sequência, entendeu? Uma sequência lógica. E aí eu pedi aqui, eu dei uma lida no Xenofonte aqui no Wikipedia, e claro que recorri também ao nosso amigo ChatGPT para fazer aqui, para escrever para mim detalhadamente, né, entre muitas aspas, sobre os principais eventos que acontecem ali depois da morte do Tucídides até o fim da guerra. E aí ele fala que sobre a morte do Alcibíades, que também teve um impacto significativo na guerra, Atenas, que estava numa situação difícil já,
na época ali do Tucídides, sofreu um cerco de Esparta e ficou com uma escassez muito grande de recursos. As negociações, né, que Atenas teve que recorrer à rendição, e aí teve que negociar com os espartanos a rendição, e aqui ele fala que os termos foram muito severos, que Atenas teve que desmantelar todas as fortificações, ceder suas posses navais e terrestres e dissolver a Liga de Delos, que era ali tipo os aliados de Atenas, né? E aceitar um governo oligárquico imposto por Esparta. Além disso, teve que destruir todos os muros, né, de Atenas. Isso é uma parada que parece importante, né? Na guerra a gente vê toda hora, tipo, os muros, construir um muro, destruir um muro, né? Sempre tá falando. Sim. E também fala aqui, né, que obviamente o governo democrático foi abolido e um regime favorável a Esparta foi estabelecido na cidade. E, tipo, eu não sei ao certo, né, mas ficou claro que essa guerra aí acabou com, que nem você falou, né, acabou com Atenas, que a gente conhece, Atenas clássica, e até já começa ali, já logo em seguida já vem aquela época da Grécia helenística, né, que é do Alexandre, né? Sim. Que ele toma toda, sei lá, quase toda a Europa, Ásia, norte da África ali. Ele vai até a Índia, cara. Pô, loucura. E como diz o Flávio Morgenstern, ele chegou no lugar que tinha elefante e falou, pô, isso aqui já é demais pra mim, vamos voltar. Elefante não dá. Aí ele fez essa mistura aí de culturas, né? Que aí aí eu não sei, né? Você vai saber melhor que eu. Que acho que foi isso um pouco que deu origem também a Roma, né? Foi. Tanto é que eu acho que no comecinho de Roma, não posso estar falando besteira, mas eu acho que o que falava no comecinho de Roma era grego. O grego koiné, que é o grego da Bíblia, né? E o grego do Alexandre, eu acho. Legal. Que é diferente tipo, do grego do Sócrates, eu acho. Boa. E aí é bom que já agora... Bom, terminamos aí nosso primeiro ano temático, né? Agora, nesse segundo ano, a gente já vai pra Roma, né? Então a gente acaba que vai ter essa sequência aí lógica. E vamos começar com o Meditações, como a gente falou. Mas a gente estava falando aqui, né? A gente pretende ler um pouquinho da Eneida, o Quinha vai pegar alguns livros de história... vão ter outras coisas aí dos filósofos estoicos, vai ter Bíblia, algumas coisas aí da Bíblia, né? Porque foi durante o Império Romano. E eu tô pensando até no final botar Santo Agostinho, né? Que é tipo ali na queda do Império Romano mesmo, no finalzinho, né? Tipo, quase no início da Idade Média. Acho que também dá pra encaixar em algum momento. E, cara, terminamos, né, cara? Conseguimos essa missão aí importante, né? De fazer o primeiro ano temático. E segundo ano do Clube do Livro, né? Sim. Importante lembrar. Pois é, isso aí. Estamos conseguindo aí fazer o que a gente tinha se proposto. E você acha que você vai gostar mais de Roma ou da Grécia? Pô, difícil superar essa Grécia aí, né, cara? Tipo assim, eu já gosto da Grécia por natureza. Mas então acho que vai ser difícil pra mim eu preferir Roma. Das coisas que eu vou recomendar pra gente ler, algumas eu já li. E eu acho que Grécia é melhor. Mas aí, sei lá, vai que nos livros que tu recomendar tem alguma coisa assim, inesperada, né? E no final em dezembro, né, de 2024, a gente faz aí quem é... tipo aqueles vídeos que a gente sempre critica, tipo, quem venceria uma luta, um ninja ou um samurai? Aí, tipo, quais filósofos são mais inteligentes, os gregos ou os romanos? Né? A gente bota também um soldado romano ou um grego que vence ele. Sim. Quem ganha na porrada? Sêneca ou Sócrates, tá ligado? Níceis ou Marco Aurélio? Tipo isso. Não, Níceis ou Não, Marco Aurélio ou Péricles? Boa. Então, Vamos fechamos lá. Aí. Já no finalzinho do mês a gente vai fazer o episódio do Meditações, né? Então, quem puder ler, leia, que eu sei que vai agregar bastante aí pra vocês. Então, obrigado aí, pessoal. A gente se vê daqui a algumas semanas e até mais. Boa, valeu. Até a próxima.